Levanta a voz, camarada, vem cantar nossa vitória. Bandeiras duras são história, nossa luta é tudo ou nada. Se nas fábricas e nos campos, camaradas, somos o povo, todos juntos somos blancos, vamos fazer um país novo. Nem capitão, nem ditaduras, nem monopólios, nem torturas, a vitória de uma vontade, socialismo em liberdade. Nem capitão, nem ditaduras, nem monopólios, nem torturas, a vitória de uma vontade, socialismo em liberdade. Somos a força que trabalha, não queremos mais exploração, ponhamos sim à opressão, ganhamos esta batalha, para todos igualdade, na paz, no pão e na riqueza, temos connosco a certeza de lutar pela verdade. Nem capital, nem ditaduras, nem monopólios, nem torturas, a vitória de uma vontade, socialismo em liberdade. Nem capital, nem ditaduras, nem monopólios, nem torturas, a vitória de uma vontade, socialismo em liberdade. Nem capital, nem ditaduras, nem... Parabéns a todos os socialistas e ao PS, mas começava com umas palavras do nosso camarada e amigo João Soares e depois eu falava a seguir. Eu peço que o camarada Estado-Geral, o nosso querido Nuno Santos, me permite que use a fórmula tradicional do Manuel Alegre na Voz da Liberdade. Amigos, companheiros e camaradas. Eu só não tenho a voz de Manuel Alegre, mas devemos ouvir dezenas ou centenas de vezes esta fórmula inicial da Voz da Liberdade. Eu estou aqui muito simplesmente para agradecer do fundo do coração, em nome da família, em nome dos filhos, da Isabel e meu. A Isabel não pôde cá estar, em nome dos netos, que são todos meus filhos, são 5. A mais nova deles é uma fã do PS, devia estar aqui, mas vai hoje partir para Cabo Verde, mas falou no jantar comício que teve lugar no dia dos anos do avô, no Rio. Penso que muitos dos que aqui estão ouviram na bom gosto. Agradecer do fundo do coração ao secretário-geral do partido e ao partido esta homenagem que é prestada ao nosso pai, com uma referência ao Lima Moura, que finalmente encontrou um sítio onde for com dignidade esta escultura que fez, com aquelas técnicas que ele tem, tentam sempre boas, etc. Acho que é uma homenagem justa, embora eu seja suspeito a alguém que teve um papel marcante em todo o processo de criação do Partido Socialista. Ainda há pouco estava com o Arons, com o Nuno Godinho Matos e com outros que lá estiveram, com o Gilberto Cruz, a discutirmos que tinham votado a favor e que tinham votado contra. E foi um processo absolutamente fantástico. Importa não esquecer, um ano antes do 25 de Abril, a criação do Partido Socialista. E imaginar o que teria sido, o que teria acontecido depois do 25 de Abril, se o Partido Socialista não tem sido criado, também é qualquer coisa de profundamente interessante. Foi um contributo decisivo para a afirmação dos valores democráticos, da liberdade, da fraternidade e da solidariedade. E é nesse contributo que eu me revejo profundamente em tudo o que tem sido feito por Pedro Nuno Santos. E quero desejar-lhe a maior força e a maior capacidade que, aliás, tem revelado para os combates que tem estado a travar em nosso nome e muitíssimo bem. E contra aquilo que é a calúnia permanente, temos uma honrada à frente do partido,
um homem que eu ponho as mãos no fogo, o meu testemunho vale o que vale, mas é um testemunho absolutamente sincero. E nunca fui engraxador de secretários-gerais. Aliás, não me lembro da última vez que caído nessa pecha. Ali o Ferro disse, e está de acordo comigo, seguramente pelo menos nisso, e portanto eu tenho uma grande confiança no nosso secretário-geral, sinto-me profundamente representado, e acho que podemos estar a caminho, e vamos estar a caminho de uma grande vitória. Não é o partido que precisa da vitória, é Portugal, e os portugueses precisam dessa vitória. Essa gente não tem memória, que usa a mentira como prática política, e isso também é herança das duas grandes figuras de primos inter pares no Partido Socialista. Há uma terceira que é o Manuel Alegre, que logo um papel decisivo no primeiro congresso, em dezembro de 1974, mas os dois primos inter pares são o Salgado Senha, nunca me esqueço disso, e o Mário Soares. Obrigado a todos e obrigado a todo mundo. Força no combate, através deste combate a caminho da vitória. Parabéns ao partido. Então, camaradas, amigos, camaradas, companheiros. Então, amigos, companheiros, camaradas. Bom dia a todos. Cumprimentar-vos, antes fosse. Cumprimentar-vos a todos. Cumprimentar o nosso Presidente Honorário, Manuel Alegre, o nosso ex-Secretário-Geral e Presidente, Ferro Rodrigues. Neles, cumprimentar todos os nossos fundadores. Agradecer-lhes a eles, em nome dos militantes do partido, e eu julgo que não é só dos militantes do Partido Socialista, agradecer-lhes por terem fundado este grande partido democrático e socialista. Fizeram um grande trabalho e nós temos, ao longo das gerações seguintes, tentado honrar e acho que temos conseguido honrar os objetivos originais da fundação deste partido, que era um partido para o povo português, para a totalidade do povo português. E os últimos, e numa altura em que nós ouvimos falar-se tão mal dos últimos 50 anos, a história deste partido, obviamente, anterior ainda à própria democracia, confunde-se com a história da nossa democracia e com a história de Portugal. E o Partido Socialista fez ao longo destes anos, destes 52 anos, um trabalho extraordinário no país. E não há nada mais importante para construirmos o futuro do que termos memória e de nos lembrarmos como era Portugal antes de 74 e como é Portugal hoje, com todos os problemas que tenha. E lá iremos. Não nos podemos esquecer do país que nós herdamos. Um país com uma taxa de analfabetismo gigante. Éramos um dos países com mais baixos níveis de qualificação da Europa. Um país que, do ponto de vista de resultados de saúde, tinha resultados tercermundistas ao nível da taxa de mortalidade infantil. Eu ouço muitas vezes o líder da extrema-direita falar sobre os últimos 50 anos e aquilo que me esquece de perguntar é que ele tenha, ou dizer-lhe, é que ele tenha a coragem e a frontalidade de dizer que preferia os 50 anos antes. E que diga porque é que preferia os 50 anos de antes. O que é que gostava nestes 50 anos antes? O que é que esses 50 anos, antes destes 50 anos de democracia, tiveram? Porque a única coisa que eu me lembro é da pobreza, que eu sei, é da pobreza, da miséria da grande maioria do povo português. Da miséria, da pobreza, do analfabetismo, da ausência de um Serviço Nacional de Saúde que cuidasse do nosso povo, da falta de liberdade, de democracia, da tortura, do assassinato político. Ouvi alguns defensores do antigo regime dizerem, mas salvou-nos da guerra. Eu, quando era criança, tive sempre muitas dificuldades em compreender quando me diziam, mas salvou-nos da guerra, porque o meu pai foi mandado para a guerra com 20 anos, esteve na Guiné, no mato, e eu tive sempre alguma dificuldade em perceber o que é que conseguiam aproveitar dos 50 anos anteriores. Agora, quando nós olhamos para estes 50 anos de democracia, em que foi o povo português, com muitos homens e mulheres, e neles o PS e os seus líderes, conseguiram agarrar o destino deste país nas suas mãos, e nós conseguimos dar, desde logo, não só na democracia, na liberdade, na consolidação da nossa democracia, o papel que o PS e o nosso principal fundador, o primeiro militante número 1, Mário Soares, conseguiram na liderança da consolidação da nossa democracia, da adesão
à União Europeia, a defesa da liberdade, mas sobretudo do que nós ganhamos enquanto povo. Este país conseguiu, poucos países no mundo conseguiram. Em termos de qualificações, nós conseguimos mesmo saltar de pais com a 4ª classe para filhos com a licenciatura. E neste trabalho, para além do trabalho inicial do PS, este trabalho continua com governos do PS, porque quem é que se esquece de António Guterres e da paixão e da prioridade que nós demos à educação e à qualificação do nosso povo. Sem esquecer também o trabalho que alguns governos do PSD também fizeram. A democracia, o país democrático, herdou um país sem infraestruturas. Nós não tínhamos uma autoestrada a ligar as 2 maiores cidades do país. Foi a democracia que infraestruturou o país. Foi a democracia que qualificou e deu educação a todas as nossas crianças. Foi a democracia que permitiu nós termos um Serviço Nacional de Saúde que não pergunta a nenhum português à porta do hospital se tem dinheiro para pagar o tratamento. O povo português tem todas as razões para ter orgulho no trabalho que fez ao longo destes 50 anos. Nós temos orgulho, conseguimos construir um país democrático, conseguimos construir um país onde nós ainda temos muita pobreza em Portugal. Nós não temos os níveis de miséria que nós tínhamos antes da democracia e antes do 25 de Abril. Este foi um trabalho que, como eu já disse, muitos homens e muitas mulheres de vários partidos fizeram ao longo destes 50 anos. Mas há um partido que teve um papel que é claramente singular e que foi o nosso, foi o PS. E por isso, nestes 52 anos, em que nós vamos inaugurar a escultura de Mário Soares, a autoria do Lionel Moura, a que eu quero agradecer o seu trabalho, é uma homenagem a ele, é uma homenagem a Mário Soares, mas é uma homenagem a todos os socialistas e a todos os portugueses que, como Mário Soares, lutaram pela liberdade, pela democracia e por um Portugal desenvolvido. E é por isso que a história e a memória é muito importante para o país que nós ainda temos de construir. Porque se a coisa característica um socialista é mesmo a inquietude com a realidade. Nós temos orgulho no trabalho que fizemos, mas nós não estamos satisfeitos. Aliás, essa é a definição do socialista. Querer continuamente melhorar a vida das pessoas e desenvolver este Portugal, este país maravilhoso. Nós, ao longo da nossa história, fomos mostrando visão. E essa visão que nós temos que continuar a alimentar. Este país tem um potencial de desenvolvimento extraordinário, como poucos países. Nós sabemos bem que estamos na periferia da União Europeia, longe do centro desenvolvido e industrial da União Europeia. Mas nós temos muita coisa que eles não têm. Não é só o povo maravilhoso que nós temos. Neste canto, nós temos um mar que une Portugal e a Europa, a África, e a América do Sul e a América do Norte. Esta é uma das maiores riquezas que Portugal tem e que pode oferecer a toda a Europa. Foi a partir desta riqueza que este país se fez no mundo. Foi a partir deste mar que nos une ao mundo e que nos une, sobretudo, desde logo, ao continente africano, ao continente sul-americano e à América do Norte. Saibamos nós aproveitar esta riqueza que permite ligar a Europa, porque já não é só Portugal, através de Portugal ligarmos a Europa a outras partes do mundo, nomeadamente a este Oceano Atlântico fantástico, a estes continentes que vos descrevi, e nós temos um potencial que nós temos de aproveitar muito mais do que aquilo que aproveitamos. Hoje, na economia de dados, que se costuma chamar, Portugal está num centro nevrálgico e que deve aproveitar como uma grande mais-valia. Mas nós temos outras que muitos outros países da Europa não têm. Num mundo onde há uma pressão climática tremenda, onde o mundo corre para conseguir a transição climática, Portugal tem aquilo que poucos países da Europa têm. A capacidade, a possibilidade de nós conseguirmos produzir aquilo que é fundamental para qualquer economia mexer e desenvolver energia com fontes renováveis, com recurso ao vento, com recurso ao sol, com recurso às marés, com recurso às ondas. Este país tem um potencial que poucos países na Europa têm de produzir energia com recurso a fontes limpas.
E num mundo em que muita indústria intensiva em eletricidade, que precisa de energia renovável, nós temos um potencial para a conseguir instalar em Portugal. Aquilo que eu vos quero dizer é que o nosso país tem um potencial extraordinário para ser um país mais avançado e mais rico, onde nós podemos, onde os portugueses, onde os jovens podem ter uma vida melhor e salários mais altos. Nós temos já hoje vários exemplos na nossa economia de indústria avançada. O que nós precisamos é de um partido com a visão que o nosso tem, com a ambição que o nosso tem, que sabe a potencialidade que este país tem para o desenvolver, para avançar. Nós temos muitas propostas para reduzir o custo de vida das famílias, mas verdadeiramente o que nós queremos é transformar a economia portuguesa, porque nós sabemos o potencial que esta economia, que este país tem para nós, para o povo português, poder viver melhor em Portugal. E essa é mesmo a única maneira de nós conseguirmos que os nossos jovens, que o nosso povo, que os nossos trabalhadores, que as nossas famílias tenham melhores salários. Uma economia mais avançada, tecnologicamente mais desenvolvida, capaz de dar melhores oportunidades aos nossos jovens, melhores salários. E se nós tivermos uma economia mais avançada e melhores salários, nós também conseguimos financiar aquilo que é mais importante para as nossas vidas coletivas. Um Estado social. Serviços públicos cheguem a todos. Nós ainda temos problemas no nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós nunca enganámos nenhum português. Se há uma característica que define este partido, é que nós dizemos a verdade. Nós nunca dissemos que era fácil e rápido resolver os problemas da saúde. Mas nós, mais do que qualquer outro partido em Portugal, nós que somos fundadores do Serviço Nacional de Saúde, nós acreditamos neste Serviço Nacional de Saúde e nós queremos defendê-lo, protegê-lo e preservá-lo. E isso faz com uma economia mais forte, com o melhor salário. E há uma área onde nem nós fizemos o suficiente ao longo dos últimos 50 anos. Nós, quando olhamos a seguir ao 25 de Abril, nós percebemos que havia um conjunto de áreas onde só coletivamente nós íamos conseguir resolver o problema dos portugueses. Nós tínhamos de coletivamente garantir uma escola pública para todos. Nós tínhamos de coletivamente garantir um Serviço Nacional de Saúde para todos. E nós tínhamos de coletivamente garantir que depois de trabalhar uma vida inteira tinha-se direito a pensões, a reformas e a reformas com dignidade. Mas nós achamos que o mercado trataria de resolver o problema da habitação. E nós não fizemos na habitação o que fizemos no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e nas pensões. E nós temos a obrigação de aprender com aquilo em que nós tivemos sucesso e onde conseguimos ter sucesso, e temos de conseguir fazer o mesmo na habitação. Esse é um dos maiores dramas nacionais. O trabalho faz com o setor privado, com certeza, mas faz também com o setor cooperativo e com o setor público. Há experiências boas que fizeram ao longo da história, mas nós não fizemos o suficiente. Nós, e o João Soares, aliás, enquanto autarca, e temos vários autarcas no PS que, com as possibilidades que tiveram, foram conseguindo erradicar as barracas, e o João Soares é um desses exemplos de erradicação de barracas na capital. Mas há muito por fazer e o problema ganhou de dimensão nos últimos anos. Nós lançamos há 5 anos o maior programa de construção de habitação pública que há memória no país. A seguir ao pé. Precisa de ser intensificado, porque esse é mesmo um dos nossos maiores desafios e é a maior despesa que as nossas famílias enfrentam. O Estado português tem centenas largas de imóveis do Estado de luxo. Nós começamos esse trabalho, que obviamente pedimos contas. Eu tenho dito que se o trabalho que nós iniciámos tivesse sido iniciado há 20 ou 30 anos, nós estaríamos melhor hoje. Mas nós sabemos que o cabeça da bola da defesa está em obras, que o edifício da defesa na Avenida de França, no Porto, está em obras, que já foram entregues várias casas que eram da IP, estavam abandonadas, devolutas no entroncamento, já foram entregues a famílias, e temos ainda muitos imóveis pelo país para serem recuperados e destinados à população. E construir. O Estado também tem, e quando eu digo Estado não é nenhum monstro, é só o instrumento onde coletivamente os portugueses se encontram
para tentar resolver problemas que são de todos. E é por isso que a habitação, esta transformação da nossa economia, que nós ainda não conseguimos vencer, nós conseguimos qualificar o nosso povo, mas não qualificamos a economia na mesma medida. Este é o maior desafio que nós temos, a par de nós conseguirmos casas para os nossos cidadãos, para os portugueses. E, portanto, aquilo que eu queria dizer, para concluir, é que este é um partido com memória, um partido que estuda e que tem orgulho na história e que usa a história para construir o futuro. Conscientes que nós demos um salto enorme depois de derrubarmos a ditadura, mas que ainda falta resolvermos muitos problemas. E não há nenhum partido em Portugal que tenha a competência, a experiência, os quadros, os valores e os princípios certos como o Partido Socialista tem. E, portanto, queria, caras e caros camaradas, amigos, companheiros e camaradas, nós não desejamos estas eleições, mas chegados aqui, nós vamos ganhá-las para continuar a construir Portugal. Viva! Viva mais claro! Vamos agora tirar a escultura com o Manuel Moura do Mário Soares. Muito obrigado a todos. Se consigo, mas... Não se podem ajudar, todos os camaradas, amigos e companheiros. Para não derrubar aqui mais cravos. Já trago o meu ao peito. Isso é. Fosse muito sustentável, muito oceano, combinado, temos que falar. Olá, como está? Bem? Porque a aliança é fixe. Obrigado. É para ser. A aliança é fixe. Fica já registrado para a caravana. Virado para aqui. Viramos para as coisas. Isso. Vamos lá ver se tudo bem. Aí a nossa Vamos E quando eu estiver aqui com o Zé Neves e com o nosso secretário, Vai lá. é assim nesta redonda, o grande. É inaugurante. Vai lá. Vai, Duarte, ali com o Duarte. Vai lá que põe-te na fila. Miguel, põe-te na fila. Para mim é com o camarada. Eu que depois vou ter que fazer para outro. Acho que está. Eu sou bairrista. Esta tinha aqui um sinal e então o médico disse que era melhor tirar. Então cortei esta parte e ele já não nasce bem. Não, nasce, mas nasce assim. Ela já não nasce bem, não. Já tirei há muito tempo. Não, ela nasceu só que nasceu.